Muito bem, agora a gente vai falar um pouco sobre as dimensões da inovação. Basicamente, a gente diz que a inovação tem três diferentes dimensões. A primeira delas é a inovação incremental. A inovação incremental é a melhoria através de acréscimo ou substituição de partes do sistema ou produto, levando a um desempenho superior. A inovação incremental leva a uma melhora da competitividade da empresa. Então, incremental, né, até uma palavra bastante usada aí na engenharia, o incremento o que, que é? É um passo a passo, é um degrau. Aos poucos você vai incrementando, né, você vai dar um pequeno passo que vai introduzindo uma melhoria. Isso seria uma inovação incremental. Aqui tem uma linha do tempo das máquinas fotográficas, um século, né, desde 1900 até os anos 2000. E você vê lá que em 1900 a máquina fotográfica tinha essa cara aqui, que a gente vê lá nos filmes de época e tal. Depois ela começa a ter evoluções. Então, aos poucos, cada parte do sistema vai sofrendo uma melhorias, vai sendo as partes desse sistema vão sendo feitas de uma forma diferente e melhor. E pouco a pouco a máquina vai progredindo, tornando-se um modelo mais tecnológico, mais portátil, talvez mais barato, com uma qualidade de imagem melhor. Então veja, pequenas inovações que ao longo do tempo possibilitaram a máquina fotográfica chegar nesse formato aqui dos anos 2000. Ainda lembrando que nessa época as máquinas fotográficas ainda funcionavam de acordo com filme. Então veja, por mais que tenha inovações nas partes desse sistema, o jeito de tirar fotografia durante todo o século XX foi o mesmo, né? Basicamente você tem aqueles negativos que estão sendo com aquele filme lá que tem um tratamento químico para você conseguir revelar a sua foto. A próximo tipo de inovação é a inovação radical. Então veja, ainda dando o exemplo das máquinas fotográficas, em oposição à inovação incremental, a radical ela provoca uma mudança muito mais drástica. É uma ideia que leva a um processo ou produto completamente novo, de desempenho muito superior ao que estava disponível no mercado. Então, se no século XIX, desculpa, no século XX, as máquinas fotográficas foram sofrendo esse processo de inovação incremental até chegar nesse modelo aqui, quando surgiu a câmera digital, já é possível falar que isso não é mais uma inovação incremental. A câmera digital é uma inovação radical, porque é um processo completamente novo. Né? O jeito de tirar fotografias mudou. Saiu de um filme que você tinha aquele tratamento químico para ser algo 100% digitalizado. Então aí a gente está falando de uma inovação radical. Outro exemplo que está aí na tela é a forma de você guardar dados. Então a gente tinha o disquete, é, talvez alguns de vocês lembrem-se disso lá, que há uns 30 anos atrás mais ou menos, o jeito de guardar dados no computador era usando esses disquetes, que tinham seus incríveis 1,44 megabytes de memória. E se você tinha um programa com 10 megabytes, por exemplo, que hoje não é nada para os padrões de hoje, você precisaria de uma série de disquetes que você tinha que colocar no teu computador um atrás do outro. Quando surgiu o CD, foi uma grande revolução, foi uma forma completamente de ler os dados, completamente nova de ler os dados. E o CD ele já tinha uma capacidade de armazenamento muito maior. Depois, anos depois, surgiu o pendrive. Então, o CD, você vê que se você comprar um notebook hoje, nenhum notebook vai vir com leitor de CD, porque isso aqui já é uma mídia do passado. Então, o pendrive tem uma capacidade de armazenamento muito maior que o CD, né? Os CDs tinham ali 670, alguns 700 megabytes, enquanto um pendrive você tem gigas, né, de capacidade. E daria para dizer que já tem uma forma nova aqui de armazenar dados, que é a própria nuvem, né? Mais uma inovação radical. Então a gente não usa nem o pendrive, nem mais o pendrive você tem usado muito. Muitas pessoas trabalham, né? Eu mesmo faço isso, deixo meus arquivos salvos na nuvem, ou seja, eles estão aí flutuando por aí, digamos assim. Né? Na verdade, os arquivos estão salvos em vários mainframes espalhados pelo mundo e isso dá uma segurança muito grande ao sistema, sem falar que dispensa qualquer hardware físico que eu não preciso ficar carregando. Então eu consigo acessar meus arquivos de qualquer lugar sem que eu precise carregar esse tipo de equipamento. Tá? Então essa é a ideia da inovação radical. Veja que é uma forma completamente nova de você guardar dados. Né? Acho que isso ilustra bem, diferente da inovação incremental. E a gente tem ainda a chamada inovação disruptiva, que é um termo mais novo, mas tem sido utilizado cada vez mais. A inovação disruptiva ela é mais radical do que a radical. Ela transforma completamente um mercado ou setor através da introdução de simplicidade, conveniência e acessibilidade. É um pouco subjetivo fazer essas categorizações dessas dimensões, né? Mas a disruptiva ela é mais violenta do que a inovação radical. A inovação disruptiva ela muda o mercado inteiro, ela pode mudar às vezes o panorama todo de um país ou mesmo do mundo, né? De tamanho a velocidade com que aquela inovação é implementada e a abrangência que ela tem nos diferentes mercados. Bem, vamos estudar um pouco mais a fundo o que é inovação disruptiva, porque esse é um termo mais atual
também não tão simples de compreender em toda a sua profundidade o que é uma inovação disruptiva. Basicamente, para uma inovação ser chamada de disruptiva, ela tem que ter ela tem que ter um caráter, né? Ela tem três particularidades que têm que ser respeitadas. A primeira delas é que a inovação disruptiva tem um caráter transgressor. Ela rompe com os padrões anteriores de forma abrupta, impossibilitando comparações. Você nem mesmo consegue comparar ao sistema que você tinha antes, a solução que a gente tinha antes para uma determinada situação. Então veja, ela rompe drasticamente com os padrões, por isso ela é transgressora. Né? Então veja, o transgredir, até coloquei o verbete aqui do dicionário, o que significa transgredir. Né? Por isso que ela é chamada de disruptiva. Disrupção quer dizer uma cisão, uma fratura, ela quebra com os padrões. Outro caráter que a inovação disruptiva tem é o exponencial. A proliferação da inovação ocorre de forma geométrica, com alta escalabilidade. Então tem aqui um gráfico mostrando, né, ilustrando o que seria uma função exponencial. Ela se propaga muito rapidamente. Ela não sobe em linha reta, ela tem uma curva exponencial. Então as pessoas começam a aderir a essa inovação numa escala geométrica, né? Não numa escala aritmética, lembrando lá da progressão aritmética e da geométrica. Da progressão geométrica e da aritmética. E outro caráter que a inovação disruptiva tem é que ela é transversal. Então, um mercado é atacado por outro. A inovação não nasce do próprio mercado. Muitas e muitas vezes você vai ver essa situação. Você tem um mercado que está meio estagnado, que faz as coisas da mesma forma há muitos anos, e um outro super tecnológico que está evoluindo. De repente, esse mercado mais evoluído, mais tecnológico, olha para o lado e vê um mercado que está atrasado ainda e impõe uma nova forma de fazer as coisas que é drasticamente diferente da forma anterior. Vamos ver alguns exemplos aí de inovações disruptivas que vai ficar mais fácil entender a abrangência do conceito. Então coloquei aqui o Netflix, o Airbnb e o Uber. Com certeza você conhece esses três aplicativos, né? Então o que o Netflix fez, né? O que o Netflix faz? Basicamente é um modelo de assinatura que você paga pelo streaming de séries, vídeos, filmes, documentários. Então é um modelo muito diferente do anterior, que você ia até uma locadora e alugar o teu filme. Então você tinha lá os filmes em VHS, depois DVD, mas você tinha que sair de casa, você chegava na locadora, pegava uma mídia física, pagava por isso, levava para tua casa por algum tempo e você ia assistir é, aqueles poucos filmes que você está alugando naquele momento, e muitas vezes pagando até um valor basicamente alto por isso. Quando o Netflix surgiu e depois impôs o modelo deles por assinatura, ele barateou demais o processo. Você paga uma assinatura mensal que tem um valor bastante acessível e você tem acesso a milhares de filmes e séries da mais alta qualidade. Você pode assistir e reassistir a hora que você quiser. Então veja, isso aqui é disruptivo. Isso aqui quebrou com as videolocadoras. Né? Hoje ninguém pensa mais em abrir uma videolocadora e eu aposto que se você andar pela cidade aí, você não vai encontrar. Porque é um modelo de negócio que não funciona mais. Então veja, é um mercado, né? Ela tem os três é, particularidades. É transgressor, rompeu com os padrões anteriores. É exponencial, porque as pessoas começaram a adotar, a pagar esse tipo de assinatura numa escala realmente geométrica. E é transversal, porque é um mercado de tecnologia. Né? Você tinha ali a questão do streaming, que já era popular com o YouTube, que atacou o mercado das videolocadoras, que estava muito atrasado. Então, as três características estão presentes no Netflix. Outro exemplo é o Airbnb. O Airbnb, o que ele faz? Na verdade, ele junta a pessoa que quer, ele aproxima a pessoa que está querendo procurar por uma estadia, né? E a pessoa que tem uma casa, um imóvel, um apartamento para alugar. Então, atacou o mercado de hotelaria, né? O mercado de hotelaria está numa situação bem delicada no momento. Na verdade, por causa da pandemia aí, nem se fala, né? Foi um dos mercados mais atingidos. Mas mesmo antes disso, já era um mercado que estava sobrevivendo aí a duras penas, ou tendo que se reinventar, porque esse formato do Airbnb ele permite que uma pessoa comum, qualquer que tenha um imóvel que não está sendo ocupado, alugue aquele imóvel temporariamente. E é combinado aí, pode ser por dias, semanas ou até meses, para um terceiro. Então veja, o Airbnb tornou-se, digamos assim, a maior rede hoteleira do mundo sem possuir ou possuindo pouquíssimos imóveis. Veja que paradoxo, né? Que coisa interessante. Mesma coisa, caráter transgressor, caráter exponencial e caráter transversal. Né? O mercado de tecnologia, de você juntar duas pessoas interessadas numa determinada transação, atacou um mercado que historicamente fazia as coisas da mesma forma há muitas décadas, que era o mercado da rede hoteleira. E o Uber é um outro exemplo muito emblemático aí de uma inovação disruptiva. Né? O Uber, assim, colocou em xeque os taxistas do mundo inteiro. Vocês devem lembrar que alguns anos atrás, quando o Uber surgiu e chegou com força no Brasil, existiam muitos protestos de taxistas e algumas vezes chegando realmente à violência por causa dessa inovação que estava sendo introduzida.
Mais uma vez, caráter transgressor, caráter exponencial. Hoje em dia todo mundo usa Uber. É curioso, né? Se você parar para pensar, hoje a gente não imagina mais um mundo sem Uber, sem você poder chamar ali uma locomoção privada e particular para você. Agora, 4 anos atrás, num passado recente, aí 5 anos atrás, isso não existia, né? Não era essa a realidade. Então veja como tem um caráter exponencial, como foi rapidamente assimilado por todos. E o caráter transversal, né? Mais uma vez, o mercado de tecnologia e conectividade atacou o mercado dos taxistas aí, que se você for parar para pensar, há décadas funciona a mesma coisa. Qual que é a diferença do táxi de 30 anos atrás para um táxi de hoje? Talvez o taxímetro, que antes era, né, ele puxava lá aquela bandeira, lá, era um negócio mais mecânico, e hoje aquela contagem funciona de uma forma, num painelzinho digital. Fora isso, é a mesma forma de fazer o negócio. Você, né, agora, no Uber não, você sabe de antemão quanto você vai pagar, você sabe, você consegue localizar se o teu táxi, se o teu motorista está chegando ou não está, onde que ele está o trajeto, você paga sem usar o dinheiro, que já tem teu cartão embutido ali, enfim, uma série de inovações que vocês conhecem bem aí. Então, uma inovação disruptiva. Em relação à probabilidade de disrupção, mercados que mantêm as mesmas características há muito tempo estão mais propensos a sofrerem um processo de inovação disruptiva. Então, e veja que esses mercados que foram atacados aqui, como das videolocadoras, rede hoteleira e do serviço de táxis, há décadas eles estavam fazendo a mesma coisa. Eles pararam no tempo, digamos assim. E por pararem no tempo, eles estão muito defasados em relação a uma revolução tecnológica que muitos outros setores da economia e da sociedade já estão vivenciando. Por causa disso, eles são mercados mais frágeis, mais suscetíveis a sofrerem uma disrupção. Tá? Então é esse tipo de mercado aí que faz as coisas da mesma forma há muito tempo, e que justamente sofre essa inovação disruptiva que o nome já sugere. Quando ela chega, ela põe em xeque todos os valores anteriores, né, que existiam, e ela faz uma ruptura no mercado violenta, extremamente rápida, que é difícil até para quem está dentro do mercado entender o que está acontecendo e tentar se adaptar àquela mudança. Né? Normalmente, muitas empresas quebram quando surge a inovação disruptiva e fica no lugar quem faz as coisas de uma forma mais atualizada. Por que hoje a gente vê essa inovação disruptiva? Por que isso não existia ou tinha pouquíssimas inovações disruptivas há 30, 40 anos atrás? Hoje a gente tem os ingredientes necessários para tal. E os principais deles seriam o Big Data, IoT, que é a Internet das Coisas, né? Internet of Things em inglês, e a inteligência artificial. Comentando rapidamente sobre isso. Big Data é o termo que se dá ao grande número de dados gerados hoje em dia. Veja que quem gera esses dados? Nós mesmos. Né? Quando você tem uma conta numa rede social e posta fotos, você está gerando dados. Você escreve um comentário numa outra rede, você manda um WhatsApp para o teu amigo, isso tudo são dados. Então a gente vive na era do Big Data, né? A grande quantidade de dados. E veja que esses aplicativos, essas inovações disruptivas que a gente está vendo aí, elas precisam basicamente de dados. O Airbnb e a Uber são excelentes exemplos. Ela só é possível porque você fornece dados. Você fornece assim, olha, o meu cartão é esse, está lá no aplicativo. Eu estou em tal lugar, eu quero ir para aquele outro lugar. E, em contrapartida, tem uma outra pessoa que também está fornecendo dados. Eu estou disponível para fazer esse serviço de transporte. Então ela cruza esses dados, né? Cruza esses dados e aí você tem o match ali, né? Você tem o motorista de um lado e você tem o passageiro do outro e deu match, né? Deu certo. Um quer prestar um serviço, outro quer contratar o serviço. E a Uber e a Airbnb funcionam como intermediadores de um serviço, se você for parar para pensar. Airbnb é a mesma lógica. Tem uma pessoa que quer alugar um espaço, tem outra que quer pagar, né, pelo aluguel do espaço, e outra que tem um espaço e quer alugá-lo por uma quantia. Então você, mais uma vez, faz o match ali dessas duas partes interessadas numa negociação. Isso só é possível porque nós, pessoas físicas, todas as pessoas estão gerando dados. Alguns anos atrás, as grandes empresas geravam os dados que estavam disponíveis na internet. A internet das coisas, então hoje tudo está muito mais conectado, né? Então, veja que basicamente esses dois aplicativos utilizam o celular, mas você tem outros modelos de negócio surgindo que as coisas estão conectadas à grande rede. A gente fala hoje das smart houses, a gente fala das smart cities, enfim, uma série de dispositivos conectados à rede conversando entre eles. E a inteligência artificial, que como o próprio nome sugere, faz os processos ali de que a própria tecnologia vá se auto-melhorando. Ela faz leituras, ela aumenta a sua base de dados e ela roda algoritmos
baseado nesses vários dados que ela vai coletando com o objetivo de se autoaprimorar, né? Então, esses três ingredientes juntos possibilitam essa série de inovações disruptivas que a gente tem visto aí no momento. Para finalizar esse vídeo, né, tem aqui esse quadrinho que eu acho bastante interessante, que mostra a era digital em 4 fases. Então, olha só, a internet nos anos 90, quem usava a internet nessa época deve bem se lembrar que nessa época, basicamente, você tinha algumas pessoas, poucas pessoas, portais produzindo conteúdo, e quem acessava a internet, precisava de um provedor de internet lá, você era consumidor desses conteúdos. Então, você tinha sites lá como o UOL, por exemplo, o BOL, Brasil Online, Universo Online, sites de notícias, um ou outro página independente que produzia conteúdo e a maior parte das pessoas era consumidora, apenas consumia, apenas lia esse conteúdo. No início dos anos 2000, coincidiu ali com o surgimento das câmeras digitais, as pessoas começaram a tirar cada vez mais fotos, né? Porque era muito mais barato você tirar foto, e começaram a colocar esse tipo de foto na internet. Foi quando surgiram ali os primeiros vlogs que depois deram origem às redes sociais. Talvez alguns de vocês lembrem-se lá do Orkut, lá surgiu mais ou menos nessa época. Então não era só alguns pequenos canais que faziam, pequenos não eram só alguns canais que produziam conteúdo. Agora as pessoas começaram a produzir conteúdo e trocar esse conteúdo entre elas. Então você começou ali a olhar as redes sociais de algumas outras pessoas, você começou a olhar vlogs, blogs, esse tipo de coisa que surgiram nesse momento. Hoje em dia, a gente vive nesse momento aqui da internet que é um negócio colaborativo. Veja que aqui tem a figurinha do smartphone e tal. Antes não, né? Antes você tinha telefones que não eram smartphones. Então hoje a internet não está somente, né, nos computadores, ela está no celular. A gente basicamente o celular virou um computador de bolso que todo mundo carrega para cima e para baixo. E a gente usa a internet para trabalho, para estudo, né? Não se concebe mais uma pessoa, por exemplo, não quero usar o WhatsApp. Bom, se você não faz tanta questão assim, não vai usar o WhatsApp, se você tem uma posição muito firme quanto a isso, eu arrisco dizer que fica até difícil você achar uma ocupação, porque quase todos os trabalhos de hoje em dia você precisa se comunicar com o teu chefe, com os teus colegas, com os teus clientes através do WhatsApp, né? Então veja, a gente está numa era que a coisa é colaborativa, né, através da internet. A gente não usa só para, no começo lá dos blogs e vlogs, eu posto uma foto minha e uma pessoa vai ver horas depois, dias depois, fazer um comentário. Hoje não, a coisa é em tempo real. A internet é utilizada para essa comunicação em tempo real. E o futuro, né, que na verdade é que diz lá, inovação disruptiva, né, é uma automação, né, uma emergente automação, a internet das coisas. Cada vez mais os objetos estarão ligados à rede, né? Hoje a gente ainda está começando a ver esse movimento, mas daqui a pouco vai estar tudo realmente conectado à rede e as formas da gente se comunicar com os próprios objetos vai mudar, né? Enquanto hoje antigamente a gente digitava, hoje a gente usa um teclado touchscreen, daqui a pouco a gente vai estar realmente conversando com os nossos objetos que vão estar interligados uma grande rede de pessoas, e a gente está tendo o privilégio, talvez, de vivenciar essa revolução, mas com certeza é uma inovação disruptiva, porque vai mudar drasticamente o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente aproveita o nosso tempo de lazer, o jeito que a gente se relaciona com as outras pessoas e até mesmo com a sociedade.